Sabe, todo mundo está buscando um caminho, né? Uma forma de viver que faça sentido, que tenha um propósito. Mas por onde a gente começa? Onde que está o mapa para essa jornada? É isso que a gente vai investigar hoje. Vamos mergulhar fundo em alguns textos de sabedoria muito antigos para tentar montar um retrato de uma vida com integridade. Bora lá. Pois é, essa é a grande questão. O que constrói uma vida de integridade? Essa pergunta ecoa há séculos, né? E para tentar responder, a gente vai olhar para 4 textos antigos. Cada um deles é como se fosse uma peça de um grande quebra-cabeça. Vamos ver o que a gente descobre. Ok, nossa primeira parada é no livro de Gênesis. E a primeira peça desse quebra-cabeça, olha, já chega sendo um pouco surpreendente. A gente tende a pensar que integridade começa com uma lista de faça isso, não faça aquilo, certo? Mas aqui a história é outra. A lição é que a integridade, na verdade, nasce de um retorno às nossas raízes, à nossa história e às promessas que nos formaram. E o que eu acho fascinante aqui é o seguinte: o primeiro passo de Jacó não é, sei lá, aprender uma regra nova. É literal uma jornada física. Ele tem que voltar para Betel, um lugar que marcou o passado dele. A mensagem aqui é muito forte, sabe? Para a gente conseguir alinhar o nosso presente, às vezes o primeiro passo é revisitar e honrar os compromissos que a gente fez lá atrás. A integridade tem raízes na nossa história pessoal. E essa jornada não é aleatória, ela tem passos bem definidos. Primeiro, a purificação. É um gesto simbólico, né? Se livrar do que é de fora, do que distrai, para focar no que realmente importa. Depois vem o retorno a Betel, para cumprir aquela promessa antiga. Isso leva à reafirmação divina, onde a identidade e o propósito deles são renovados. E tudo isso deságua no legado. A ideia de que nossas ações de hoje vão ecoar lá na frente. Então a lição aqui é que uma base sólida, uma vida íntegra, se constrói com ações que honram o passado para poder dar forma ao futuro. Beleza. Se Gênesis nos deu a fundação, a base histórica, agora a gente dá um salto no tempo e vai para o livro de Mateus. Aqui a gente encontra o princípio que deve guiar nossas ações. A pergunta muda. Não é mais onde a gente se encaixa na história, mas sim qual é a motivação real do nosso coração. Para entender o ponto que Mateus está fazendo, a gente precisa falar sobre o sábado. O sábado era, uma regra centralíssima, um pilar da vida religiosa da época. Era o dia sagrado de descanso, e a observância era super estrita. Qualquer coisa que parecesse trabalho era terminantemente proibida. E é aqui que o texto mostra um verdadeiro choque de visões de mundo. De um lado, você tem a interpretação super rígida da regra. Colher umas espigas para comer, isso é trabalho. Trabalho no sábado, proibido. Ponto final. Mas do outro lado vem uma pergunta muito mais profunda. Tá, mas qual é o propósito por trás da regra? E essa pergunta muda tudo. O foco sai da proibição cega, do ritual, e vai para a necessidade humana, ali na hora. A integridade, nesse contexto, é sobre escolher a compaixão, a humanidade, em vez de seguir o ritual de forma mecânica. E essa citação, desejo misericórdia e não sacrifício, ela resume tudo de um jeito genial. Para aquela cultura, isso era algo radical. O que essa frase diz é que a intenção do coração, a misericórdia, a compaixão, tem um peso muito maior do que a execução perfeita de um ritual religioso. Ou seja, a verdadeira integridade não está só no que a gente faz, mas principalmente no porquê a gente faz. Ok. Então já temos a fundação histórica e o princípio que nos guia. Agora, vamos para o livro de Salmos para entender o perfil de caráter. Se uma vida íntegra é guiada pela misericórdia, como essa pessoa se parece no dia a dia? O Salmo 15 funciona quase como um retrato falado dessa pessoa. Olha só essa lista. O que ela mostra, no fundo, é um retrato da consistência. A pessoa íntegra não é uma coisa em público e outra em particular. O que ela pensa, o que ela fala e o que ela faz estão alinhados. E perceba que a integridade aqui é muito ativa. Não é só sobre não fazer o mal, mas sobre praticar a justiça, falar a verdade, manter um juramento, mesmo que isso custe caro. É essa harmonia total entre o ser e o fazer. E para fechar nosso tour, chegamos ao livro de Provérbios, que traz a sabedoria prática para a vida. Já temos a fundação, o princípio e o caráter. A pergunta agora é, como a gente vive isso no mundo real, com segurança e confiança? Bom, Provérbios nos oferece um guia. O que Provérbios mostra é quase uma relação de causa e consequência. O ponto de partida é a sabedoria, o bom senso, discernimento. E qual o resultado disso? Uma vida com segurança, com confiança. Mas veja bem, não é uma confiança cega, arrogante. É aquela tranquilidade de quem sabe que está pisando em um caminho firme. A grande lição aqui é que sabedoria não é só sobre o que a gente sabe na teoria.
É sobre a paz que a gente sente quando aplica esse conhecimento na prática. Certo. Agora é hora de juntar todas as peças. A gente passou por 4 textos, de épocas e autores diferentes. E o mais legal é que eles não se contradizem. Pelo contrário, eles se encaixam perfeitamente, pintando um retrato bem completo e rico do que seria uma vida de integridade. E aqui está o nosso mapa completo. Gênesis nos dá a fundação, a nossa história e nossas promessas. Mateus nos dá o princípio que guia tudo, a misericórdia e a intenção do coração. Salmos desenha o caráter, a ética pessoal na prática. E Provérbios nos entrega a prática, a sabedoria para caminhar no dia a dia. Juntos, eles formam os 4 pilares essenciais dessa construção. E tudo isso nos leva a uma pergunta final para a gente pensar. No nosso mundo de hoje, sabe, tão corrido, tão complexo, como é que esses pilares tão antigos, herança, misericórdia, caráter e sabedoria, ainda fazem sentido? Como eles podem nos ajudar a construir uma vida mais íntegra hoje? O que esses textos parecem sugerir é que, mesmo que o mundo mude completamente, a arquitetura de uma vida com propósito, no fundo, continua a mesma.